primeiro momento, a gente vai ter mesmo uma coisa que mais expositiva e depois a gente começa, né, a exercitar um pouquinho e a tirar as dúvidas então. E para a gente ter, né, essa parte expositiva, a gente vai falar um pouco, e de forma muito, muito, muito resumida mesmo, de todas as unidades que a gente, então, né, que compreendeu aí a nossa disciplina. Então, aí a gente tem na unidade um, a gente trabalhou toda a questão mesmo, né, de contextualização sobre mesmo a importância do conhecimento, o diagnóstico mesmo, né? Existem desafios organizacionais e também problemas ligados ao conhecimento em todas as organizações. Se a gente falar assim, em grande parte, mas se a gente conversar, gente, com né, um ou outro empreendedor que está lá aí no início e um empresário, né, alguém que já tem aí todo um percurso já, né, de 20 anos de organização. Então, assim, são problemas e desafios diferentes. Mas é muito comum sempre ter algum tipo de desafio. Que o funcionário ele não quer passar o conhecimento, porque é símbolo, né? É fonte mesmo de um poder para ele, ou ainda que o conhecimento, né, que está na cabeça das pessoas, ele com a perda do funcionário, a gente também perde esse conhecimento. Então, assim, sempre vai existir um outro fator. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico, é justamente para, naquele contexto ali organizacional, a gente conseguir, então, identificar quais são, então, os desafios e problemas. Que aí sim faz todo sentido a gestão do conhecimento ela ser né, ali implantada para resolver esses problemas. Então, quando a gente diz assim, bem fazendo até um geralzão, quando a gente diz nas organizações, não, me fala aí tal, se você tem uma gestão do conhecimento. E ela às vezes fala assim, não, não tem, nem conheço esse termo. E aí, às vezes, ela fala, olha, mas eu tenho um banco de dados que armazena aqui as lições aprendidas, eu tenho aqui também um book de projeto com todo o histórico, toda a documentação, eu tenho um sistema de gestão de documentos aqui eletrônica, para a gente ter também aqui né, uma forma de organizar. Então, quando a gente conversa com as organizações, de forma geral também, elas apresentam uma outra prática. Só que aí a gente até fala, né, se ela é realizada, aplicada de forma isolada, então muitas vezes o que acontece? A gente não tem integração dela ali, as práticas, muitas vezes elas não vão alcançar, né, essa resolução aí dos problemas e, né, tentar resolver também esses desafios. Então, a gente não tem uma gestão do conhecimento. E aí, quando a gente, e as organizações, elas começarem, então, a entender o conceito, o que é um conhecimento crítico, o que eu preciso fazer com esse conhecimento crítico. Então, aí sim que a gente muda toda a abordagem e que a teoria, né, ela passa a valer mesmo, a ser implementada. Só que aí, antes da gente começar a falar sobre qualquer aspecto teórico, a gente falou então, nessa unidade um do conhecimento também, da parte da economia do conhecimento, a partir do momento que a gente teve né, aquele clique, tipo, conhecimento é um recurso, fator de produção, e a gente tem que trabalhar né, ele então de uma melhor forma. E aí a gente conseguiu né, identificar, a gente vai falar um pouquinho hoje também, do que seria então esse conhecimento organizacional e principalmente os dois tipos. A gente tem aí outros tipos de conhecimento, né? A gente tem na literatura autores que vão começar a falar né, sobre os conhecimentos também, começam a tipificar de acordo com, às vezes, com a área, né? Conhecimento de processo, conhecimento de tarefa. Só que aqui a gente trabalha, né, até mais para fins didáticos, com conhecimento tácito e explícito. E né, foi os dois tipos de conhecimento que a gente, de fato, a gente vê que ele abrange todos os outros, né, que na literatura são apontados. E aí, dentro ainda né, da unidade um a gente falou um pouquinho, então, dessa diferenciação entre dado, informação e conhecimento. E foi importante, gente, falar um pouquinho dessa gestão da informação. Existe até uma disciplina eletiva que costumo dar, assim, na verdade, acho que eu dei foi 2 vezes por enquanto, mas sobre gestão da informação, porque tem uma diferença muito grande. E muitas organizações, elas estão ainda na gestão da informação e elas acabam alegando que não, já faço gestão do conhecimento. E foi um pouco até que eu contei para vocês, acho que na aula, né, na narrada,
que, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com as secretarias do Estado, das 18 secretarias do Estado de Minas, a gente tinha 9 que falavam assim: eu tenho uma gestão do conhecimento, eu tenho uma política, eu tenho uma estrutura dessa gestão. E aí, beleza. E quando fui mergulhar mesmo, né? Fiquei 3 meses nessas secretarias, apenas 4 delas tinham gestão do conhecimento. Então, as outras 5, elas estavam ainda na gestão da informação, porque elas trabalhavam exclusivamente com ferramentas, com a informação, o que já estava explicitado. Então, assim, não tinha ainda toda essa abrangência, compreensão, que a gente tem que ter um ambiente facilitador, que a organização precisa aprender a aprender, que essa organização, ela precisa, além disso, trabalhar os conhecimentos e principalmente, né, os conhecimentos que são tácitos, que eles são perdidos com as saídas dos colaboradores. Então, a gente, né, de acordo com os critérios da literatura, então a gente classificou que elas não tinham. Então, por isso que é legal a gente entender que a gestão da informação, ela vai dar, na verdade, um suporte. É uma base, assim, para a gestão do conhecimento. Por quê? Se a organização, ela já tiver uma gestão da informação muito bem estruturada, todo conhecimento que eu vou explicitar, eu já, muitas vezes, já tenho as ferramentas disponíveis, já sei como que eu posso, qual que é a política que eu tenho que adotar ali para acesso, né, de determinada informação, né, considerando aí que ela passa a ser agora, né, uma informação. Então, quando a gestão da informação é muito bem estruturada, ela acaba auxiliando a gestão do conhecimento. E aí, gente, tem inclusive alguns teóricos, né, na literatura, a gente consegue encontrar isso com facilidade, que fala que ela é fundamental, que sem a gestão da informação, a gente não consegue fazer a gestão do conhecimento. E aí, por outro lado, a gente tem mais né, um conjunto aí de autores que já falam, né, que, bom, se a organização não tem gestão da informação, beleza. Ao fazer a gestão do conhecimento, naquele momento ali, a equipe, né, os colaboradores, eles vão ter que criar, sim, uma ou outra estratégia ali para armazenar, para, né, para tentar trabalhar melhor com a informação. Um trabalho a mais aí para esse trabalhador do conhecimento. E aí a gente fala desse trabalhador, né? Que esse trabalhador ele precisa de ter competências. E quando a gente fala na questão competências, por isso eu até coloco para vocês já, né, essa interface que a gestão do conhecimento tem com a gestão por competências, porque quando eu falo em competências, eu tenho conhecimentos associados, habilidades e atitudes. Eu tô agora, gente, inclusive, só fazendo um link aqui, fazendo mais um curso na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. E aí, esse curso agora, eu brinco assim, ele é formação de consultores em gestão do conhecimento. Aí eu até brinquei com alguns colegas de trabalho, falei, gente, com tudo que acontece, se, né, nas universidades, não sei o que pode acontecer, aí eu vi o consultor, aí brinquei ainda, mas na verdade, eu estou fazendo esse curso aí, tem duração de 3 meses, para conseguir cada vez mais entender, né, como que na prática a gente pode e deve, né, aplicar a gestão do conhecimento. Então, assim, para mim é conhecimento no que tange mesmo à prática. Então, a gente tem lá diversas pessoas que já trabalham mesmo e começam a trazer os problemas e a gente tem que resolver esses problemas com a teoria da gestão do conhecimento. Então, é sair um pouquinho, né, dessa parte teórica. E nessa aula agora que eu tive na segunda, 2 horas de aulas, a gente trabalhou só, gente, em 2 horas, o conhecimento, o saber que e o saber como. Então, muitas vezes eu posso dizer assim para vocês: bom, eu sei dirigir um carro. Eu sei que eu preciso chegar, sei que eu preciso colocar ali, se não for manual, na marcha tal e tal, pisar no acelerador, eu sei mesmo, né, gente? Eu preciso pisar, às vezes, na embreagem, pisar no freio, fazer isso e aquilo. Então, eu começo a falar muitas vezes o que é necessário. Então, eu sei o que deve ser feito. Só que aí a gente pode, né? A gente coloca aí que essa pessoa, sabendo que ela sabe então dirigir o carro. Estão escutando, gente, uma vozinha aí? Aula online. Tem marimbondo seguindo. Desculpa, gente. E aí, quando a gente coloca essa questão mesmo, né, de eu sei o que, mas eu preciso saber também o como.
Então, esse como, ele é advindo de onde mesmo? Da prática, da habilidade, então, que eu sei fazer aquilo. Então, quando eu coloco aí essa questão, né, de, eu sei dirigir um carro, então eu sei o que tem que fazer, mas eu tenho que ter a prática associada. E vocês já ouviram falar, né? A gente só aprende, de fato, quando a gente pratica, né? Então, quando alguém acaba de tirar a carteira, essa pessoa, então, né, eu tirei, tem 15 anos, acho. E aí, quando eu tirei, eu fiquei um bom tempo, assim, sem poder pegar mesmo, porque eu, tipo, tirei, mas não tinha prática ainda de trânsito, etc. Então, fui fazendo aos poucos, né, treinando aos poucos. E aí, o que que acontece, então? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, às vezes, também a pessoa, ela sabe fazer, ela sabe o que tem que ser feito, mas ela simplesmente ali na organização não faz. Então, quando a gente fala aqui dessa questão da gestão por competências, eu trago para vocês que é uma gestão que tem interface com a gestão do conhecimento no momento que eu preciso, né, e esse trabalhador do conhecimento também, ou quanto, né, qualquer outro trabalhador, eu preciso ter conhecimentos específicos, saber o como fazer isso e também ter aqui, né, uma atitude, uma habilidade. E aí, quando eu falo com vocês, a primeira questão lá dos desafios relacionados, gente, é bem legal, assim, que a gente vai vendo que, né, grande parte desses desafios, eles, de alguma forma, né, eles são realmente comuns a tipos de organização. Até mesmo, né, voltando, eu acho que eu comentei com vocês na primeira aula da minha participação nessa sociedade, e agora eu tô fazendo um projeto com eles, gente, que chama Panorama. Da gestão do conhecimento no Brasil. Então, a gente teve um período aí de toda coleta de dados, e aí da coleta, a gente agora, né, analisando, e ela é bem assim, perfil do profissional, quem, né, está respondendo é um profissional. Perfil da empresa e como é a GC na empresa, como se fosse o aprofundamento da GC. E aí, a gente agora, na parte de análise, de cruzamento desses dados, são de fato os principais desafios que aparecem. Então, é realmente perder colaboradores com a saída, ter essa dependência aí de alguns conhecimentos chaves que estão no ambiente externo. A gente muitas vezes, né, tem dificuldade aí de adotar novas práticas, dificuldade de conciliar desempenho, inovação, são desafios que estão relacionados ao conhecimento. E quando ainda a gente, né, vai entrando um pouco melhor, a gente vai ver que isso traz para a organização repetição de erros, muito retrabalho, o desempenho ele está aquém, abaixo mesmo, né, do esperado. Às vezes os colaboradores eles têm inúmeros treinamentos, só que esses treinamentos são todos que realmente desconectados. Então a gente nem sabe para que eu estou treinando, o que que eu, né, o porquê que eu vou treinar. O conhecimento, muitas vezes, ele pode estar ali concentrado na mão mesmo de poucos profissionais. Agora, inclusive, a gente encerrou um trabalho com a Vale e eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês desse projeto lá na primeira aula. Só que o que acontece, gente? As pessoas do mesmo nível, elas não têm o mesmo conhecimento sobre as atividades, operações. E aí acaba que muitas vezes um gestor ele quer promover, né, abre uma vaga, ele pode ali promover alguém e ele fica com receio de tirar alguém daquela equipe, porque ele detém muito conhecimento em relação ali, né, aquela operação, aquela área, o setor. Então pensa assim, o quanto que isso desmotiva um funcionário, ele não ser promovido, não ser retirado dali, porque ele tem aquele determinado conhecimento e aí, tipo, ele não tem aquela perspectiva de crescimento e tudo mais. E aí, nesse projeto, o que fizemos? Era no setor de instrumentação, de automação e instrumentação. E aí a gente teve que, então, pegar os principais processos, por exemplo, foi lá a calibração de densímetro. Então, na calibração de densímetro, a gente pegar quais foram, então, né? Quais são os processos que envolve, né? As atividades também que compreendem ali essa calibração. E aí, gente, pasmem. Dentro do setor, eles têm uma hierarquia bem assim: eletricista um, eletricista 2, eletricista 3, técnico um, técnico 2 e técnico especializado. Falando nisso, eu tenho alguém aqui da Vale na turma, não tenho? É Demar, eu agora me perdi. Vocês lembram?
Ô, gente, deixa eu até ver se eu não caí. Não, não caí, não. Aqui, eu não sei se foi com uma de vocês. Eu fiquei falando sozinha, gente. É Arthur? Eu lembro que acho que na primeira aula parece que tinha uma pessoa se apresentando para agradar vários, uma coisa assim. Isso! Eu também não tô lembrando agora só o nome. Arthur ligou o microfone? É você, Arthur? Não, né? Ah, não, Arthur que foi, eu acho que tá sem microfone. Não, beleza. Ô, gente, de vez em quando, eu vou até fazer isso aqui, porque aconteceu já de eu cair numa aula, e aí, foi do mestrado até, eu acho. E eu ficar falando, passei esse monte de coisa. Quando eu vi, eu já tinha desconectado há muito tempo, viu? Isso, Arthur, é você. Então, Arthur, eu não sei, vou até olhar aqui no chat agora, se no setor de vocês isso pode acontecer. Não, sem problemas. Se isso pode acontecer. Lá nesse setor, eles têm como que a gente diz? Os cargos mesmo, né? E quando a gente foi mapear, por exemplo, lá a questão da calibração de densímetro, a gente com acesso, né, a documentos de descrição de cargos, a gente viu que as descrições dos cargos, elas são diferentes. Um eletricista de um técnico especializado, ele é diferente. Confere isso também no seu setor aí, Arthur. E aí, Arthur, na prática, o que estava acontecendo? As pessoas executavam, faziam as mesmas atividades. Isso também acontece no seu, Arthur? Jesus toma conta. Ai, Arthur. Desanima não, Arthur. Então, gente, é complicadíssimo. É muito, muito complicado. Porque a gente, e até mesmo quando, né, a gente pega, foram documentos confidenciais, então o projeto todo ele não revela, né, a organização, mas quando a gente pega aqueles documentos e a gente vê que tem até, a Arthur pode depois aí, né, até relatar melhor para a gente, mas tem um sumário do cargo, por exemplo, lá no documento. E nesse sumário fala as principais, né, realmente responsabilidades, o que esse cargo, né, ele faz. E aí, quando a gente então vai ver na prática que todo mundo está fazendo as mesmas coisas, a gente já, tipo assim, vê o quanto de recurso, né? A gente está ali com um profissional muitas vezes, né? Muitas vezes não, um profissional bem mais qualificado, podendo realmente pensar e trabalhar toda a questão mais estratégica, e ele ainda fica ali alocado numa questão mais técnica, de execução mesmo daquela atividade. Então, assim, é realmente muito complicado. Então, foi até bom eu ter lembrado que você é da Vale, só para confirmar se isso acontece em mais algum lugar aí dentro. E aí, gente, eu vou voltar. Ui, desculpa. Eu vou voltar aqui para minha telinha, só para a gente falar um pouquinho mais desses desafios. E aí, quando a gente tem, né, esses desafios na organização, a gente, então, agora a gente já tem um clique. É necessário mesmo ter a gestão do conhecimento. Então, Arthur, ele pode, com base agora, né, nessas ferramentas e nas práticas de gestão do conhecimento, inclusive, tentar trabalhar alguma coisa no setor, trazer alguma proposta aí de melhoria. E aí, quando eu falo em benefícios para a organização, por quê? A gestão do conhecimento ela vai auxiliar a organização aí no que tange mesmo. A gente ter uma maior otimização do tempo ali das equipes em determinada atividade. A gente vai conseguir disseminar mais os conhecimentos, contribuir mesmo para o aumento de produtividade. Só que aí a gente não tem benefícios só para a organização, a gente tem benefícios para os gestores. Então, eles também acabam tendo muitas vezes ali redução de retrabalho, maior integração mesmo da sua equipe, criação de uma cultura ali dentro do setor dele, né, que pode fazer com que ele alcance esses resultados aí de produtividade, né, de acesso ali a práticas também de outras áreas. E também, gente, o colaborador. Então, eu não sei, assim, né, o quanto, mas, por exemplo, eu trabalho na Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento de forma voluntária. E o fato de saber que naquela organização eu tenho um ganho muito significativo ali de conhecimentos, isso me motiva altamente. E de trabalho, gente, assim, é pesado.
com força. A gente, por exemplo, ontem eu já tive, né? As reuniões, elas são em cerca de 2 horas e meia, 3 horas. E a gente acaba tendo por semana umas 3 reuniões. Então, ontem eu tive essa, né? Ontem foi de 7 às 9h30. Hoje tem uma de 6h30, vai acabar umas 9, alguma coisa também. Então, assim, é trabalhoso trabalhar com esses dados agora, a gente está tentando jogar isso pro tabu, então usar ferramenta estatística, então tudo é muito trabalhoso. Só que em compensação, eu consigo ver ali dentro um desenvolvimento pessoal e profissional no que tange até mesmo de conhecimentos para poder passar isso para vocês. Então, quando eu falo assim, hoje estou fazendo um curso, aí por um lado, a gente tem enquanto retribuição ali, né, de ser uma voluntária na sociedade, poder participar de treinamentos, de cursos, de forma gratuita. Então, isso, né? Esse curso, por exemplo, que eu estou fazendo, ele é quase 2.000. Teve uma época que eu tentei fazer um que ele era 5.000 e alguma coisa. Então, ou seja, é muito caro os cursos, né? E são com pessoas assim que trabalham, né? Foi gerente de gestão do conhecimento da Embraer durante 20 anos. Então, são pessoas com muito gabarito, então isso faz com que a gente motive. Então, pensem em vocês, quanto colaboradores, pensando isso, tendo, né, isso quanto oportunidade. Eu vou te dar um treinamento, eu vou te reconhecer, porque agora você está tendo aí experiências, né, conhecimentos a mais. Você também vai poder tipo, passar para a gente, né, dar ideias, contribuições. Então, tudo isso, muitas vezes, né, o funcionário, ele não quer somente ter ali recompensa material, salário, pá, né, prêmio. Ele quer ter essa bagagem, esse conhecimento, o que, né, agrega ele. Então, monetariamente, não tenho nada. Mas de quanto conhecimento, de material, de conhecer muito, né, a literatura, então isso para a gente é muito significativo mesmo. E aí a gente falou sobre essa economia do conhecimento, né, como principal fator de produção, e a gente falou realmente que o conhecimento é o saber. Dentre, gente, eu nem coloco aqui para vocês, né, mas na aula lá tem, dentre aqueles diversos conceitos sobre conhecimento, a gente pega, né, algumas palavrinhas-chave, que o conhecimento é informação processada, que o conhecimento tem a ver com as experiências, com insights, né, o modelo mental ali da gente, né, que a gente acaba processando essas informações com a nossa personalidade, com os valores, com a experiência, e aí a gente pode tomar uma determinada decisão. E por que eu gosto de falar com vocês que o conhecimento é saber? Que quando a gente chega para um profissional e perguntam assim, inclusive nesse curso a gente fez até essa atividade. Bom, me falem agora o que vocês consideram assim ter quanto conhecimento. Então, eu posso até, né, reduzir um pouquinho isso. O que vocês têm aí quanto conhecimentos assim adquiridos durante a vida acadêmica? É surreal uma pergunta dessa, não é, gente? Então, pense em vocês chegando para um colaborador e falando assim: aqui, bacana, eu estou aqui agora tentando mapear todos os conhecimentos da organização, você agora vai ser entrevistado, me fale aí todos os seus conhecimentos. Então, como isso não faz sentido, né? Então a gente começa a entender que o conhecimento é um saber que ele pode, né, ser configurado aí como um saber tácito e um saber explícito. Que na organização eu tenho saberes que estão ainda, né, ali nos indivíduos, né, nos colaboradores, e que ele adquiriu aquilo, gente, com base realmente nas experiências, na prática, e ele quanto pessoa. Então ele sabe disso por causa, né? Ele traz esse saber justamente por ter ali toda essa mistura, né? O mix mesmo aí de pessoa, ele quanto ser e ele quanto ter praticado, ter, né, essa experiência ali na organização. E aí, quando eu falo de conhecimento explícito, a gente, uma forma, na literatura a gente acha até muita coisa, mas uma forma da gente pensar é quando aquilo já foi estruturado e hoje ele está armazenado, ou ele pode ser, né, armazenado e transportado ali, né, transferido para as pessoas. Então, ele já é codificado, né? Quando a gente fala que ele é codificado em linguagem, por exemplo, eu estou falando sobre dando uma aula de revisão. E aí, aos poucos, vocês acabam estruturando. Então, tipo, todos os conhecimentos, todos os tópicos da disciplina, então, eles, né, foram ministrados, selecionados dessa forma. Você começa já a criar uma estrutura
armazenando essa estrutura, ele passa a ser um saber explícito. E aí, por exemplo, né, o Lucas pega aí e lê e começa a entender um conhecimento, algo, né, aquela estrutura que foi criada por uma outra pessoa. E dentre esses conhecimentos aqui do tácito explícito, a gente na gestão do conhecimento trabalha com os que forem críticos. Então pode ser um conhecimento tácito crítico ou um conhecimento explícito crítico. E aí eu falo, basicamente, que é um conhecimento que ele é difícil de ser recuperado, ele reduz erros ali na operação, ele garante realmente ali a sobrevivência dela e também o alcance da estratégia. Aí nós falamos do dado, informação e conhecimento, considerando aí o dado, né, como registro aí do atributo de um fenômeno. E quando eu falo nesse dado, ele ainda não tem sentido, né? Ele não possui realmente ali um valor semântico. Então, quando a gente usou lá no nosso exemplo, né, 39, então 39 é um número. Então, quando a gente começa a associar ele a outros dados, né, por exemplo, idade é um dado, temperatura é um dado, então a gente passa a ter o quê? Uma informação. E aí, nessa informação, quanto mais dados eu conseguir agrupar, né, um conjunto de dados, eu consigo, então, ter o quê? Aquele contexto, aquela relevância. Então, já são o que a gente considera? Dados que são processados, contextualizados. Isso são as informações. Então, quando a gente colocou lá, inclusive, né, 39 graus de temperatura corporal, né, do ser humano. Então, eu tenho aí, ó, vários dados e a gente já tem, então, quanta informação aqui eu estou com estado febril. Então, isso até uma máquina, né, a gente consegue, por meio de algoritmos, colocar esses padrões. Então, ali, a pessoa está em estado febril. Só que a decisão agora que eu vou, né, tomar em relação a isso, ela tem esse envolvimento aí com esse processamento. Então, ou seja, eu processo esse dado, então, tô com febre, tô febril. Além disso, com as minhas experiências anteriores, então eu vou tomar um antitérmico, ou eu vou tomar um banho frio. Então, ou seja, a minha experiência anterior, ela é diferente da experiência, por exemplo, da Vera, do Ademar, da Mariana. Por quê? Pode ser que a Mariana deteste tomar remédio. Então, a Mariana vai falar assim: eu tô com 39, 40 e eu não vou tomar remédio. Por quê? Ela considera como crença, como valor, né? O fato de não tomar ser, né, ser algo ali no momento mais saudável. E outras pessoas, né, ou até por causa, né, muitas vezes a gente tem também fatores de religião que envolvem nas decisões. Então, outras pessoas, eu, por exemplo, tomaria remédio ali imediatamente, antes de banho, antes de qualquer coisa. E ainda a gente vai ter outras pessoas que já vai correndo para o hospital, que já acha assim, tipo, né, nesse período, né, gente? Eu acho que é o mais sensato, assim, nossa, não sei, nem sei o que é sensato. Então, foi isso que a gente, né, que eu trabalhei aqui com vocês agora na fala. E aí, a gente, para fechar a unidade 1, nós falamos basicamente que esse trabalhador do conhecimento aqui são essas pessoas que têm, de alguma forma, né, essa, não responsabilidade, mas que elas entendam, que elas consigam já ter essa percepção do quanto é importante obter, né, ter essa manutenção dos conhecimentos, que administrar a organização envolve trabalhar com esses conhecimentos. Basicamente isso, gente. É um profissional que detém, então, uma especialidade. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da sociedade, várias pessoas se capacitando para serem trabalhadores do conhecimento. E nessa pesquisa que eu falei com vocês aqui agora sobre o panorama de gestão do conhecimento, tinha uma pergunta lá que falava assim: quais são os cargos de gestão do conhecimento? Então, muitas organizações, inclusive, gente, eu consigo recuperar de forma assim tranquila, acredito, não tão tranquila, minha gestão da informação, ela precisa de ainda muitos avanços, mas só para mostrar para vocês um pouquinho o quanto de cargos que a gente tem. Ah, meu Deus. Como eu abro o Keynote, quando vai abrir aqui o PowerPoint, que todo mundo trabalha lá, ele fica dando uma lerdeza aqui. Mas ele vai abrir. Aí, gente, só complementando, a gente vai ver que, né, nessa pesquisa, assim, grande parte das organizações não tem uma estratégia definida de gestão do conhecimento, outras têm esse cargo de gestão do conhecimento e outras ainda são funções acopladas a outros cargos. Então, por exemplo, aí, né, o Arthur, ele é gerente, né, Arthur, aí da área.
E aí, Arthur, ele vai trabalhar também com a questão de gestão do conhecimento, mas além disso, vai trabalhar com várias outras questões também. Aqui, gente, só passando para vocês, aqui é ainda, como é que falo? É preliminar o material, a gente está indo, né, para o nome de discussão. Hoje a reunião é exatamente para isso. Tipo, as pessoas, cada um dos membros tiveram que dar comentários, né, sobre o material. Então, aqui, olha, rapidinho, coloco para vocês aqui. Só um minutinho. Que é a classificação das organizações. Achei. Então, olha só, 74% das organizações que responderam à pesquisa possuem uma equipe ou pelo menos um profissional dedicado a GC. Então, tipo, isso já é ótimo. Apesar que também pode ser considerado até um dado enviesado, porque a gente divulgava a pesquisa pelas redes. Então, são pessoas que, de alguma forma, já procuraram a sociedade para tentar entender, né? Tipo, o que é gestão do conhecimento, já conhecem o termo. Então, a gente não foi atrás das organizações, assim, qualquer organização, para também ficar, né, tendo acesso à pesquisa. Na pandemia, isso ficou muito mais difícil. E aí, o que que a gente faz? Aqui, a gente vê que as equipes, elas estão alocadas dentro de quê? De outros departamentos dentro da estrutura, né, deles, de estrutura organizacional. Então, aqui ainda, a gente consegue ver quais são os nomes dos cargos que esses profissionais eles recebem. Então, olha só, a gente tem do profissional ou da equipe. Por exemplo, aqui tem um centro de competências, é uma equipe que trabalha então com a gestão do conhecimento. Mas tem, por exemplo, aqui analista de recursos humanos, agente de conhecimento, supervisor da seção de retenção do conhecimento, professor aqui do magistério superior. Então, a gente vai ter diversos cargos, né? Então, não tem um padrão. Coordenador aqui de gestão do conhecimento, outros que a gente vê, né? Igual aqui, coordenador de controladoria e inovação. Então, não é um cargo que tem nome, né? Bem assim, próximo à gestão do conhecimento. Mas acaba acontecendo. Aqui é só mesmo para eu conseguir trazer, né, exemplificar que esse trabalhador do conhecimento, ele está ficando, né, uma pessoa, um cargo muito hoje, né, comum nas organizações, e acreditem, gente, não sei se eu vou conseguir agora esse dado com facilidade, mas são cargos que recebem muito bem. Aqui é quanto, olha só, algumas organizações, por exemplo, aqui elas estão investindo 50 milhões. Então, são organizações de grande porte, né? A gente pode falar assim, né? Tá acima até. Portanto, que tem participação muito grande no mercado internacional. Então, gente, só para ver aqui, se eu acho facinho, os profissionais, eles falam, inclusive, os salários. É tanta informação, eu não vou achar isso com muita facilidade. Só que, assim, a gente teve salários de 50 mil. E a gente tem salários, né, que são aí já, né, mais comuns mesmo, 10 salários e tudo mais. É, número de colaboradores, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Quantas pessoas estão locadas, investimento, budget. Gente, não vou achar essa informação fácil, são 70 slides. Mas aí depois eu posso até, né, depois que a gente consolidar esses dados, também a gente, né, compartilhar isso com vocês. E o que a gente ainda aqui, né, tem quanto o trabalhador, que ele então tem essas competências mesmo para reconhecer a necessidade do cliente, ajudá-lo mesmo, né, na tomada de decisão. E também a questão aqui interna, né, de resolver aqueles problemas do departamento, né, da organização. Aí, pessoal, quanto dúvidas aqui da unidade 1? Vocês têm alguma? Acho que é até melhor a gente ir por unidades e dúvidas ou comentários que vocês tenham, para a gente não, né, não acelerar demais, hein, Vera? Cadê Vera? Ah, Vera, achei que você tinha caído. Vera, tá muito acelerado? Ixi, não deu. E aí, Ô, gente, Alana, ela me mandou,
Não, é Mariana. Oh, meu Deus, desculpa. A Vera, ela me mandou mensagem aqui no WhatsApp falando que ela Oi, tá sem gente. internet, que tá ruim lá. Desculpa, tô online. É que Tadinha. aqui tá muito ruim, o Wi-Fi tá caindo a luz direto. Aqui, não se preocupe. Eu também tô tendo alguns problemas assim. Já aconteceu em aula da minha luz acabar, aula em Ai, 3G. caos. Você poderia repetir, Alana? Desculpa, eu tô no trabalho. Não, aqui, na verdade, Vera, que eu parei para perguntar se alguém teve dúvida nessa primeira parte. Aí eu tô assim, e também me falaram se tá rápido. Aí eu lembrei da gente conversando, tô assim, Vera, tá rápido, Vera? Sim, não, tá bem tranquilo hoje. Acho que é só presencial que você liga o 150, Alana. Meu Deus, eu tô achando que não, eu tô achando que agora, depois, sabe? Acho que é muitos anos de terapia pra eu desacelerar. Realmente, O mas dia tá chega lá. ótimo. Tá muito Beleza. bom. Se tiver dúvida, é só me interromper, tá bom? Muito obrigada. Nada. Gente, mais alguém? Dúvida, ou quer dar algum comentário, ou quer dar até mesmo, gente, exemplos da empresa aí que vocês trabalham? Alguém? Pode passar para frente? Ok? Ok. Obrigada, Mari. Então, na segunda unidade, o que que a gente fez então, gente? Começamos a entender um pouco a origem da gestão do conhecimento, o conceito de conhecimento a gente, né, relembrou, mas aí a gente entrou no conhecimento, na gestão do conhecimento propriamente dita. E aí a gente falou das definições de gestão do conhecimento e também, gente, que acabou sendo, né, um fato novo. Então, assim, grande parte das organizações, inclusive, nem conhecem a questão dessa ISO 30.401. Então, assim, ela é de 2018, então já, né, praticamente a gente vai ter 3 anos dessa norma, e muitas organizações, né, ainda também não tiveram acesso a ela. E aí, além disso, a gente falou depois desse alinhamento da gestão do conhecimento com a gestão estratégica, e outra coisa super legal, que quando a gente fala assim, a gestão do conhecimento, ela tem interface com outras gestões. E aí, gente, nós falamos ali da gestão da informação, gestão por competência. Agora que a gente já fala da ligação, né, dessa conexão entre a gestão do conhecimento com a estratégia de negócio, então com a gestão estratégica. E aí, por isso, não diferente, né, a gente tem como planejamento estratégico o requisito da disciplina, porque é altamente a gestão do conhecimento, ela tem que estar mesmo ligada à estratégia do negócio. Aí depois a gente, né, fala um pouco sobre mapeamento de conhecimento crítico e uma interface que a gente faz também com outra gestão que é de processos, projetos e clientes. Porque eu quero entender melhor a minha organização para conseguir mapear esses conhecimentos. Então, uma das formas que, tipo, eu, inclusive, assim, defendo muito, acho que é muito válido, é a gente conhecer os processos, que dos processos a gente desmembra as atividades, e dessas atividades eu vou chegar para o meu colaborador e falar assim: tá bom, para você realizar essa atividade, o que é necessário saber? O que é necessário fazer, entendeu? Então a gente já tem aqui, tipo, um desdobramento já, né? Um detalhamento. Então, auxilia muito. E aí eu mostro para vocês uma proposta aí, né, de mapeamento de conhecimento crítico aí do IPEA. Não é nova e, infelizmente, a gente, assim, não tem muitos avanços mesmo em relação a metodologias de mapeamento. Aí na unidade 2 a gente ainda, né, vai falar aí sobre essa questão de processos de GC. Então a gente já viu, né, lá nas aulas que são vários processos. Tem autor que coloca 7, 8 processos. Quem ficou, gente, não sei se vai estar aqui presente, quem ficou com o modelo de Probst? Lá naquele fórum que a gente fez sobre os diferentes focos da gestão do conhecimento. Tá aqui, modelinho de Probst? Alguém? Tá, não? Então, na verdade, o que eu ia dizer mesmo, até pego o livro ali para vocês verem, ele coloca já isso. Se não me engano, são 8 etapas da gestão do conhecimento. Desde a identificação das necessidades, a realmente, né, a gente ter que descartar conhecimento. Então, identificação das necessidades de conhecimento. Então, o que né, quanto consenso a gente tem? E aí, gente, inclusive, existem alguns artigos
que vão trazer, e é por isso que eu chego até a adotar com vocês essa forma, chegam a trazer, vou só mostrar para vocês assim, né, dessa pequena base de artigos. Vamos. Eu coloquei até como atuais, assim, porque foi a última busca que eu fiz aqui agora, recentemente. Então, de artigos, gente, tipo, tudo de 2020, tem de 2021, 2019, 2018. E aí tem vários, que isso aí é até uma dica de pesquisa para vocês, quem vai trabalhar aí com gestão do conhecimento, da gente. Olha, para vocês verem como é que a minha gestão da informação ela é ótima, né, gente? O nome que eu baixei continua aqui ainda. Mas é só mesmo aqui para a gente entender que existem vários trabalhos bibliométricos, existem vários trabalhos que vão trazer revisões mesmo da gestão do conhecimento. E nesses trabalhos, eles começam mesmo a identificar quais são os principais modelos de gestão do conhecimento. Então, aquele que eu coloco para vocês, esse aqui é do setor público, então esse é mais específico. Então, a gente coloca, eu coloquei para vocês lá, o quanto que a gente consegue dentro, né, desses trabalhos, entender, olha só, esse aqui é um bem bacana. Os sistemas de gestão do conhecimento aqui, como que a gente hoje, né, através de uma revisão sistemática da literatura, como que a gente pode visualizar o que vem pela frente, quais são os estudos futuros em relação à gestão do conhecimento. E aí, eles pegam, basicamente, igual aqui, olha, eles pegam vários trabalhos, vários modelos, e começam, então, a identificar quais são os principais temas, os principais processos, os principais modelos de gestão do conhecimento. Então, é por isso que eu chego com vocês aqui nesses 4 processos. Porque eles falam que, por exemplo, a criação, ele já abrange a questão de adquirir conhecimento, de identificar conhecimento. E aí, quando eu falo em reter, armazenar conhecimento, organizar conhecimento, já está dentro desse processo. Quando eu falo no processo transferir, né, de transferência aí, eu falo de compartilhamento, de disseminação do conhecimento, da aplicação aí, eu já falo também de usar o conhecimento. E também não só usar, mas atualizar e descartar, muitas vezes, aquele conhecimento que não é útil. Então, aí, basicamente, foi o que, né, eu coloco os 4, porque eles abrangem, né, os demais. E quando a gente fala aí nessa gestão do conhecimento, né, um dos conceitos aí que a gente utilizou foi esse, que é um processo de criar, armazenar, compartilhar e aplicar conhecimentos que são estratégicos, é um conceito do Terra. É um autor, até acho que eu comentei com vocês, é um engenheiro de produção, e que ele tinha uma consultoria, nossa, famosíssima assim no Brasil, e agora ele trabalha no Hospital Albert Einstein apenas. E então aqui ele, né, traz isso que é para a gente o quê? Alcançar benefícios, resolver problemas, melhores resultados. E quando a gente falou de mapeamento dos conhecimentos críticos, é nessa questão mesmo da gente conseguir identificar, priorizar, compreender o que é de fato tão importante que vai garantir ali a continuidade da minha organização. E aí, nesse mapeamento, também a gente chegou a ver que a gente identifica quais são os conhecimentos que possuem uma natureza mais estratégica. A gente precisa entender o planejamento estratégico da organização para a gente tentar entender também, né, o que vai ser relevante quanto conhecimento para a execução da estratégia. E também questão de avaliar todos os processos, né? O que eu falo com vocês, mapear os processos daquele setor. E aí eu tenho até, né, quanto proposta do modelo que eu apresentei para vocês, ele faz exatamente isso. No primeiro momento, ele identifica os processos críticos, e no segundo momento, ele apresenta essas etapas que vão tentar identificar, então, os conhecimentos associados ao processo, avaliar o conhecimento, priorizar o conhecimento, categorizar, é um conhecimento que está mais tácito, explícito, quanto que ele está dentro ali daquela, né, cadeia. E no passo 5 aqui, colocar, né, os números, né, referentes aí ao 1, que é o mais importante, porque aqui a gente vai ter uma lista, gente, quase infinita, né, de conhecimentos. E a gente vai aí, então, atribuir um número para a gente conseguir, de fato, conseguir dar prioridade a alguns. Então, assim, dividir para conquistar. Não vou trabalhar com todos, vou trabalhar com os que, de fato, são mais críticos. E aí, nessa questão que a gente fala da gestão do conhecimento como um processo sistemático, como eu falei anteriormente, porque ela tem vários o quê? Outros aí subprocessos, que é isso que a gente viu.
E que esses conhecimentos, eles, né, são estratégicos aí na vida de uma organização para a obtenção de benefícios que a gente falou anteriormente lá. Objetivos para a organização, objetivos para gestão, para os gestores e para o colaborador. E aí, gente, nessa figurinha, inclusive, eles, né, a gente tem aqui, foi também da sociedade, esse agrupamento, né? Então, quando eu falo criar conhecimento aqui, eu posso utilizar as terminologias de gerar, de adquirir, de desenvolver. Quando eu falo em armazenar, registrar, preservar, reter. Então, assim, é vocês entenderem que tudo isso faz parte da gestão do conhecimento e a gente utiliza, né, esses processos para conseguir atingir ali o desafio, o problema de GC. E na criação do conhecimento, a gente também chegou a ver que significa realmente, né, em resumo, assim, eu preciso criar novos produtos, processos, negócios, então eu preciso o quê? Adquirir conhecimentos internos e externos. Quando eu falo de conhecimentos internos e externos, por quê? Eu saber uma demanda do meu concorrente, desculpa, do meu cliente, uma ação do meu concorrente, são coisas que estão o quê? Realmente externos à fronteira organizacional. Só que, de alguma maneira, eu preciso, né, tipo, entender para eu conseguir o quê? Trazer isso para minha organização e colocar ele, né, nos meus produtos e serviços. Aí a gente viu que existe uma espiral do conhecimento, ela é famosinha, muito. Para falar de criação do conhecimento, gente, a gente tem que falar dela, porque é o momento que a gente vê que os conhecimentos, né, tanto tácito quanto explícito, eles se interagem. Aí, além disso, a gente falou também dessas condições que a organização ela tem que propiciar. Então, se eu tiver um colaborador, né, esse boneco, ele mostra muito isso, que só faz o que eu quero do jeito que eu quero, eu não dou autonomia para esse meu, né, funcionário. Então, assim, a chance dele conseguir trazer algo novo para a organização é muito pequena. Por exemplo, tem organizações que vão, inclusive, né, criar desafios quando a gente fala da questão do caos criativo. Criar desafios, metas, coisas bem ousadas para fazer com que todo mundo fique o quê? Realmente, assim, naquele reboliço, que crie novas formas de fazer. E, por outro lado, a gente tem também o caos criativo sendo criado, né, sem ter a intenção. Como, por exemplo, agora que a gente está tendo a questão né, da pandemia. Então, isso gerou um caos tão grande em tantas organizações que, assim, elas tiveram que o quê, gente? Se reinventar, criar novos conhecimentos, fazer novos produtos, né, produzir novos produtos. Então, assim, fatores que ajudam a gente ali a criar. E aí também a gente viu o modelo das 5 fases do processo de criação, que ele tem aí essa questão da espiral do conhecimento, só que quando a gente cria aqui um conceito, a gente tem que justificar que aquilo ele é importante para a minha organização, porque tem a ver com a minha estratégia organizacional. Aí, quando eu falo da questão de retenção, para, de alguma forma, né, eu conseguir aqui, então, reter, armazenar a experiência daqueles profissionais da empresa para eu não ter retrabalhos. Quando eu falo ainda na retenção sobre esses processos que a TI, ela, nesse momento aqui, ela é uma ferramenta chave, né, que pode auxiliar muito, mas assim, a gente não ficar preso à TI é importante também. Então, por exemplo, eu criar um guia, eu criar manual, então assim, tudo isso é muito válido. Então, mas ninguém acessa, ninguém pega manual, ninguém quer ler resolução, ninguém quer, né, a gente tem muito isso. Só que assim, gente, pensem, televisão aí deu um problema de funcionamento, de configuração. Não estou conseguindo fazer isso. Procurei na internet, procurei outros meios que eu considero mais rápidos. Não tem falando sobre ela. Então, se a gente ainda tiver guardado aquele manual, ele pode ser ainda uma fonte de busca, de pesquisas, concordam? Então, ter manual e falar assim, simplesmente, né? A gente tem até professores do DEMP que falam, manual não existe. Mas se a gente ter aquele conhecimento ali registrado, em uma urgência, gente, vocês podem ter certeza que ele pode salvar ali, que a gente pode recorrer a ele e ter aquilo ali, né, um passo a passo ali, um POP muito bem escrito. E aí, na questão de transferência, a gente tem mesmo a distribuição, compartilhamento, né? Então, eu colocar para os meus colaboradores que eles
precisam também, né, de fazer esses compartilhamentos, absorver, e não só absorver, mas também, né, a questão do transferir, que isso gera melhorias, gera colaboração, e ainda a gente viu que, em alguns casos, a gente tem ali, né, o receptor, muitas vezes, igual eu abro a minha UFOP. Então, o fato de eu abrir ali, eu vou ter ali, muitas vezes, aquele, né, aquela informação, aquele conhecimento, ela sendo entregue para mim. E eu não estou, às vezes, né, buscando ela no site, em algum lugar, ela já aparece na minha UFOP. Então, aquilo é o que? A mensagem ela está sendo compartilhada para o público que corresponde. Então, por exemplo, eu recebo as mensagens que vocês recebem? Não. Vocês receberam mensagens que, né? Vocês recebem as mensagens que nós recebemos? Também não. Então, assim, né? Algumas vão para todo mundo, óbvio, né? Que diz respeito. Então, aqui que eles falam que na transferência a gente tem duas ações. Uma de transmissão e a outra que seria de fato da o quê? Absorção. Para fechar, a questão da aplicação do conhecimento. Então, é um processo ali da gente conseguir o quê? Ter acesso rápido, conseguir reusar o conhecimento, atualizar esse conhecimento, para a gente conseguir aplicar. Então, não adianta ter o conhecimento do meu fornecedor, um conhecimento do meu cliente, ele está precisando agora de uma outra funcionalidade já no meu, né, no meu aplicativo ou no meu produto. Ah, tá. Um dia a gente pode fazer isso, aplicar. Enquanto eu não aplico, eu não estou utilizando o conhecimento. Eu não estou fazendo, né, que o conhecimento seja realmente um fator de produção aqui para mim, de sucesso estratégico. E aqui também, né, questão bem voltada para a gestão, para tomada de decisão. Ai, desculpa, gente, aqui deu uma desconfigurada. E aí, nessa questão da unidade 2, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Como que ficou isso aí, gente? Agora que eu vi a mensagem do Arthur. E aí, gente? Ficou ok também? Sim? Alana, por mim, tranquilo. Obrigada, Mari. Lucas, obrigada. Eu brinco muito, gente, vocês não têm noção do desafio que quando vocês apresentam um trabalho é assim também, né? Vocês abrem o slide, a gente fica vendo a tela do slide e falando, e falando, e falando, e falando. Aí dá aquela coisa, né? Ai, será que tá tranquilo? Como é que tá a turma? Então tá ok, vou continuando aqui então. E aí, aqui agora na terceira unidade, o que a gente viu? Basicamente as etapas do modelo de referência da gestão do conhecimento. E aí, nessa questão mesmo, né, ele tem o primeiro pedaço lá, a gente vê, né, o alinhamento com o negócio. E aí, traz totalmente aquelas questões para a gente, né, da estratégia de GC, o que é relevante, quem que vai coordenar o que na nossa, né, GC aqui. E uma outra questão que é legal que antes de até continuar os elementos é falar que a gestão do conhecimento ela precisa de um ambiente facilitador. Quando a gente vê as pessoas aí tendo, né, várias culturas, né, mais dinâmicas, flexíveis e tudo mais, é para criar muitas vezes esse ambiente, né, um ambiente mais descontraído, que eu posso, né, tipo, ter um ócio ali criativo no momento, né, que eu estou jogando. Então, assim, é importante ter, apesar que algumas organizações, elas têm e acabam não, né, tipo, não sabendo utilizar, porque culturalmente é muito difícil. Então, eu acho que eu comentei isso com vocês, uma mineradora colocar, por exemplo, fliperamas na porta dos restaurantes. Então, os empregados riram, olharam, que é isso? É para brincar agora? E começaram a rir e tal. Então, não teve uma intenção que, nesse momento aqui de distração, pós-almoço e tudo mais, vocês podem jogar e ter um momento de descontração, de conversar às vezes sobre as experiências, sobre coisas que aconteceram e tentar criar essa cultura mesmo na organização. Então, gente, esse modelo ele traz como base o quê? Que o ambiente facilitador, né, aqui, ele na verdade, ele é exigido, né, pela organização, pela gestão do conhecimento, e as iniciativas que a gente tem da gestão do conhecimento, elas devem apoiar quem? Meu negócio, porque meu negócio tem estratégias, meu negócio que tem conhecimentos relevantes, tem as pessoas envolvidas. Então, aqui, primeiro momento, eu defino, então, o que é estratégico,
Depois, qual os processos, qual a abordagem, né? Eu preciso explicitar conhecimento ou eu preciso de um outro lado, né? Tipo, deixar ele mais internalizado, mais tácito. Então, qual o processo de GC que eu preciso? E aí, quais práticas? E no ambiente facilitador, a questão que a gente falou de infraestrutura, de gestão, de cultura. E, basicamente, né, acabei falando com vocês ali no slide passado, só que acrescentando que, além disso, da gente ter essa questão também cultural, é importante a gente ter o quê? A questão da criação dos mecanismos de avaliação. Então, quando vocês viram lá naquele capítulo os indicadores de conhecimento, é basicamente isso. Apesar de ser falho, né? Eu falo isso com vocês também, mas é basicamente isso. No modelo de GC e nos outros enfoques que foram dados lá no nosso fórum. Ficou alguma dúvida, gente? Até então tá claro, Alana. Super, obrigada. E aí, na unidade 4, a gente falou então agora das práticas mesmo. Então, que é a forma que a gente operacionaliza a gestão do conhecimento. Depois também dos indicadores e da interface que a gestão do conhecimento tem com a inovação e a cultura organizacional que a gente fechou, né, a nossa disciplina. E aí, quanto práticas de gestão do conhecimento, que são, na verdade, assim, ações, ferramentas, métodos, técnicas, o que a organização de fato faz para que o seu conhecimento seja retido, disseminado, compartilhado. E aí, gente, nós temos que algumas práticas, elas atendem melhor, né, os objetivos. Se eu estou precisando, por exemplo, transferir um conhecimento tácito para uma pessoa, né, não, na verdade, nem é transferir aqui o conhecimento tácito, eu estou precisando registrar um conhecimento tácito. Então, se eu estou precisando de registrar, a prática que eu vou adotar, ela precisa conter, de alguma forma, uma ação de registro, concordem? Então, eu vou aqui hoje externalizar, mas eu vou externalizar aqui por meio de uma palestra. Bacana, mas se essa palestra, que seja divulgado depois o conteúdo dela, os slides dela, manuais, né, que a gente pode criar, apostilas. Então, é uma forma que a gente pode pensar mesmo que a gestão do conhecimento, ela vai ser, né, cumprida ali, operacionalizada mesmo, por meio dessas práticas. E naquela também, gente, pesquisa que eu mostrei para vocês, a gente identificou 51 práticas. Tem uma lista enorme, essa aqui é só, né, uma síntese. A gente tem uma lista, né, cada vez aí crescente. Quando a gente falou da questão de indicadores de gestão do conhecimento, aí o que acontece, né? A questão aí que a gente está falando de indicador é que seria uma forma que eu consigo monitorar, fazer leituras ali sistemáticas para eu conseguir identificar que o meu objeto de gestão do conhecimento, ela está avançando, ela está evoluindo. Então, se eu quero reter conhecimento e minha base de dados todos os dias está tendo X registros, isso indica que eu estou, de alguma forma, atendendo o objetivo, estou registrando conhecimentos. E aí, o que a gente fala quanto, né, os indicadores a gente critica, é que a gente tem, né, quanto indicador mais quantitativo sendo assim utilizado, porque eu vou ver que está aumentando o número de acessos ali à base de dados. Mas quanto desses acessos à base está sendo realmente para leitura, para a pessoa ali interpretar, estudar, guardar? Ou então, ela está colocando ali registros de conhecimentos na base. O quanto que esses registros eles estão sendo armazenados com qualidade? O quanto que esses registros vão ser úteis? Uma outra questão. Eu tenho hoje, por exemplo, aqui na sala de vocês, 12 pessoas. Então, assim, como que eu consigo garantir que o conteúdo que foi passado hoje aqui, e aí, né, com a lista de vocês, eu tenho aqui as pessoas e tudo mais, mas o quanto de conhecimento está sendo adquirido? Então, eu tenho aqui o número de pessoas que estão tendo acesso a esse conhecimento. O número de pessoas que estão adquirindo esse conhecimento, o indicador já não me mostra. Então, às vezes, eu vou precisar de uma avaliação, de um exercício, de um questionário, de uma reunião ali, né, face to face, para a gente
né, conseguir identificar e ver esse objeto mesmo. E aí, lá na aula também a gente viu que tem indicadores qualitativos, quantitativos, internos, externos, financeiros, não financeiros. Quando eu falo de indicadores de processo, eu estou falando realmente dos processos de GC. E quando eu estou falando aqui indicadores de resultado, basicamente eu estou falando dos resultados organizacionais. O quanto que a organização está tendo ali de melhoria dos processos, o quanto que ela está tendo de melhoria da habilidade dos colaboradores, né? O quanto que ela está tendo de grau de aprendizagem individual, organizacional. Então, eu estou falando de um resultado do fim da gestão do conhecimento. E aí, gente, depois disso, a gente falou um pouco sobre a cultura. Então, que a gente tendo mesmo, né? A gente chegou a ver isso já lá na teoria das organizações, que a cultura, ela é extremamente importante, porque eu até falei também hoje na aula. Não adianta eu querer obrigar os colaboradores ali a ficar transferindo conhecimentos. Então, se eu não consigo colocar neles, né, a percepção da importância de transferir conhecimento, o quanto é, né, de fato ali, colaborar é importante, então eu posso pedir eles para registrar, eles registram de uma forma simplificada e tá tudo bem. Então, quando a gente fala desses modelos, né, de entender a cultura, é para ver assim, o que eu posso trabalhar, ou qual prática que eu posso trabalhar de acordo com essas culturas. E aí, esse modelo, ele traz para a gente, né, uma possibilidade aí de ajudar o gestor mesmo a preencher uma lacuna e tentar mesmo até transformar a cultura de uma organização ali num benefício para ela. Então, uma organização que tem uma cultura, né, mais ali flexível, mais dinâmica. Então, os funcionários às vezes vão ter esse prazer de trabalhar e vão querer, né, colaborar cada vez mais, transferir mais conhecimentos. E aí, o que o modelo ele traz, né, quanto para a gente de entender os tipos, é que existem algumas organizações, né, que elas de fato, né, que a gente fala aí tipo clã, que elas de fato têm uma orientação maior para colaboração, tem valores muito focados em compromisso, desenvolvimento, comunicação, e eles, né, tentam trabalhar ali o conhecimento, né, é trabalhado de uma forma mais participativa, com envolvimento ali de pessoas. Quando a gente fala nessa cultura aí mais voltada para competição, a gente já tem aí, até fala linha dura, competitivo, como é que fala, gente? Produtivo, para produzir mais cada vez mais. E aí a gente tem os valores mais voltados mesmo à fatia de mercado, alcance de objetivos, rentabilidade. Se eu estou trabalhando com uma cultura que está ali, né, naquele momento mais assim, inovador, empreendedor, visionário, então a gente vai ver que o conhecimento ali ele é tratado de forma realmente intuitiva. Que criar novas ideias, ter criatividade, tudo isso é muito bem-vindo, é muito valorizado. E, por fim, quando a gente tem ali, né, a questão mais hierárquica de controle, a organização, ela é que bem mecanicista, né, gente? Lembram lá das teorias das organizações? Ela tem aqui um controle maior, né? Ela quer, de fato, ter previsibilidade. Os processos, eles são formais, busca de estabilidade. Então, ou seja, que a gente já tem essas organizações bem mais, né, realmente restritas mesmo ali a normas, a padrões, a controle. E aí, a gente, quanto interface de GC, então, a gente acaba vendo, né, que na gestão da informação, a gente trabalhou essa questão do que é a gestão da informação, os modelos de gestão da informação, bem assim, para tentar distinguir mesmo, que eu estou passando bem rapidinho. Quando a gente falou, né, na gestão aqui de capital humano, o que era a gestão por competência, quando a gente falou na gestão estratégica, é considerar mesmo que o conhecimento ele tem que ser gerenciado, ele tem que estar atrelado ali à estratégia da organização. E quando eu estipulo ter uma estratégia de conhecimento, possivelmente aqui eu preciso entender a estratégia do meu negócio. Só assim, as duas casadas que eu vou conseguir, então, entender qual que é o conhecimento relevante, se esse conhecimento existe, se ele não, então o que a gente vai fazer, qual o processo e etc. Quando a gente fala da questão de gestão de processos e projetos, foi muito no sentido mesmo da gente conseguir entender que, para mapear conhecimentos críticos, eu posso utilizar o processo ou posso utilizar ali
o projeto ou a gestão de clientes. Entender o cliente me possibilita mapear conhecimento sobre esse, né, sobre esse ator. E aqui na gestão da inovação, por último, lá, o que a gente viu, então, que a organização, ela, né, é como se fosse aqui uma passo a passo, se ela tiver a gestão da informação, do conhecimento, ela vai conseguir inovar com muito mais o que? Facilidade. Porque conhecimento pode oferecer para ela a possibilidade de inovar. Eu vou captar conhecimento do ambiente externo, vou trabalhar esse conhecimento, eu consigo muitas vezes inovar. E a inovação é um dos principais produtos que a gente tem aí da gestão do conhecimento. E fundamental para a gente ter o quê? Vantagem competitiva, né? Então, aí a gente tem essa questão de ter a inovação mesmo como um fator, né, que vai propiciar a gente ter um conjunto de processos aí que vão propiciar também para a organização que uma forma dela, né, ter criação aí de vantagem competitiva, de alcançar o público dela, de ter resultados. Aí, gente, um pouquinho que agora que, né, eu queria passar com vocês antes, nesses 10 minutos aí, né, a gente ter, no primeiro momento aqui, dúvidas, na verdade, por enquanto, dúvidas. Alguma coisa que eu não falei, ou que eu falei muito, né, muito acelerado. Tranquilo? Eu. É, Thiago falando. E É Thiago? só um comentário assim da sua percepção, nem tanto relacionado com a matéria, não. Mas Perfeito. quando se toca no quesito cultura, né? Ela é muito maleável e tal, então, dependendo, né, de fase que a organização vive, ela pode, né, transacionar tanto da colaboração, às vezes para uma coisa mais de controle, ou da inovação para uma outra fase. Então, tipo assim, em relação à gestão do conhecimento, sempre vai ser uma coisa mutável também, né? De acompanhar essas fases da organização, no caso, né? Isso, perfeito. Ela tem que ela tem que andar, Thiago, igual você disse, de forma realmente assim, sabe, sintonizada. Por quê? Se eu chego, igual acho que eu comentei com vocês, uma organização muito controladora, e aí meu funcionário vai ter ali, né, uma mudança, ela quer ter uma mudança ali radical ali enquanto a cultura. E começa a adotar práticas de horário flexível, então assim, ela começa a tentar, né, impulsionar essa mudança. E aí, muitas vezes, funcionários ainda, eles não conseguem, né? Tipo, para eles acaba sendo assim, tipo, sempre foi feito de outra forma. Então, por que que a gente vai mudar agora? E aí, eu tento, né, trazer uma outra prática e na prática mesmo, os funcionários, tipo, horário flexível, mas isso não é hora de você ir embora. Nossa, mas você tá chegando tarde? Nossa, mas é horário flexível. Então, como que, né, tipo assim, a organização pode lidar com isso? E aí, na gestão do conhecimento, o que a gente diz é que ela tem que, de fato, ser condizente. Não adianta eu colocar, igual eu falei com vocês, o fliperama lá fora e jogar o fliperama ali fora. E aí, o pessoal que tem uma estrutura já totalmente mais controladora, né, mais hierárquica ali, ela não vai ver aquilo com os olhos de, tipo, é um momento que a gente vai ter de ócio criativo. E aí, quando a organização mudar as culturas, assim, porque ela pode ser gerenciada, é muito difícil, né, inclusive, mas ela pode. Se ela mudar a cultura, consequentemente, ela teria que mudar mesmo as práticas, né, inovar e fazer com a gestão do conhecimento para acompanhar ela. Perfeito, Tiago, obrigada, viu? Mais alguém, gente, tem algum comentário, alguma dúvida? E aí, eu queria ver com vocês qual que, dentro aqui, né, dos exercícios, se vocês já conseguiram pegar aqui o exercício de revisão, e desse exercício de revisão, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa do tipo, no exercício de revisão. Basicamente, gente, nele, eu trabalho com vocês aqui, e é o que a gente vai fazer, inclusive. Ai, não quis abrir sozinho, tá baixando. Que a gente vai trabalhar na nossa avaliação, avaliação, né? No nosso exercício avaliativo aí com consulta, é exatamente isso. A gente sempre tem uma situação, e nessa situação eu vou perguntar para vocês, né? E vocês têm agora essa capacidade de perceber. Peraí,
essa situação aqui, ela tá coerente? É possível a gente encontrar aqui, né, os desafios estratégicos dessa organização, os conhecimentos críticos, a caracterização mesmo, sabe? Tipo, se ele precisa ser mais tácito, mais explícito, qual que é o processo de GC que está sendo identificado aqui. E aí sim, ter práticas de gestão do conhecimento. Então, quando eu falo que, por exemplo, nesse caso, né, que aqui a gente tem, né, de acordo com o modelo aqui, o portal foi construído de maneira correta, é analisar mesmo, de acordo com o modelo, a gente tem essas informações aqui. Se a gente não tem essas informações, ele não foi. Se sim, sim. Na outra questão, por exemplo, os principais benefícios aqui que a gente pode esperar da gestão do conhecimento, é só voltar mesmo no material. E aí, gente, essa questão 3, A4, A5 aqui, A6, vocês já fizeram? Já tiveram contato com ela? Eu vou começar a fazer, professor. Beleza. Sabe por quê? Aí é porque até vou combinar com vocês, então, de não discutir essas questões aqui na aula, mas de postar para vocês o gabarito dela. Vocês concordam? Tudo bem. Ok. Ok. Tá Só porque se eu for discutir aqui com vocês, com certeza a pessoa vai passar, né, resposta para vocês assim, não vai dar oportunidade de pensar e tudo mais. E aí, gente, além disso, eu vou postar para vocês também esse material aqui da aula de revisão de hoje. E ele tem também mais um caso. Então, assim, aqui bem, né, por ser uma leitura, né, aqui não é legal passar essa leitura toda, mas é basicamente igual a gente está fazendo aqui no exercício de revisão. Poxa, ter um caso, e nesse caso, a gente falar se aquela iniciativa ali, qual que é a iniciativa e se ela foi realmente, né, bem selecionada de acordo com o modelo de gestão do conhecimento. Então, vão ser as duas que eu vou colocar lá para vocês com os gabaritos, que aí são questões que não adianta eu falar só, é bom vocês lerem e interpretarem. Pode ser então, gente? Sim, tá ok. E aí, mais alguma dúvida? Eu vou ficar agora Olá, aqui nesse eu tenho momento só mesmo à uma. disposição de vocês. Claro? Uma não pode ter Eu várias, comecei. Thiago. Você me ajuda? Não, eu comecei a fazer da revisão, aí na 4, a primeira alternativa do VOF é só assim, dúvida de português mesmo. É que você falou assim, ó, em Perfeito. uma mobilização, socialização constrói a forma de criação de conhecimento a partir da interação entre o conhecimento tácito, mas aí depois você não falou qual que era o outro. Aí eu fiquei meio perdido. Nossa, desculpa. Aqui, olha, Nossa, ótimo. Em uma organização, a socialização constitui forma de criação de conhecimento a partir da interação entre o conhecimento tácito. Não, acho que está certo. Quer ver? Por meio de desenvolvimento de um processo para compartilhar experiências e é criado outros conhecimentos tácitos. Na verdade, é a partir da interação entre os conhecimentos tácitos. Faltou mesmo o Aí ficou plural. plural, só isso, né? Tá. Só Eu fiquei na isso. dúvida assim, eu não sei se você quer falar explícito, se é tácito e tácito. Né? Não, mas assim, não. A sua dúvida foi super pertinente. Não estava claro, não estava certo mesmo, não, tá? Beleza. Mais alguém, gente? Lucas, tá tranquilo? Tá tranquilo. Vai fechar a disciplina, hein? Assim espera. Gabriel, tá tranquilo? Desculpa, Gabriel Barbosa. Isso. Não, bom demais, Gabriel. Mari. Tá tranquilo sim, Alana. Que bom, Mari. Vera. Tô sim, só ainda não comecei os exercícios. Sem problemas. Aí eu vou colocar lá as fechadas a resposta, tá bom? Ai, ótimo, obrigada. Nada. Júnior. Sim, Alana. Tá tranquilo. Obrigada. Ademar. Tranquilo, Alana. Muito bem explicado. Valeu. Aqui, e eu queria, gente, ter conhecido vocês. Você acredita que vocês fizeram uma outra disciplina comigo e falaram assim, eu fiz gestão do conhecimento, pelo nome, eu acho que eu não vou guardar.
Até mesmo quando a gente voltar no presencial, vocês passarem por perto, assim, eu fiz disciplina com ela, mas por eu não ter, né, a carinha de vocês o tempo todo, a Demar mesmo, eu fiquei assim, acho que eu não conheço, Girlésio também, né, Girlésio? Acho que a gente também não se conhece. Leonardo a gente se conhece. Acho que o microfone do Leonardo tá fechado. E só, eu passei alguém, gente, que eu fui fazendo de forma aleatória aqui na minha telinha. Faltou alguém? E aí, assim, só mais uma coisinha, o que vocês podem, na verdade, né, dar também de feedback, né, para melhoria também, que a gente provavelmente vai aí mais um período, né, com a disciplina à distância, né, no modelo remoto. Aí, gente, o que for, assim, de sugestão, de crítica, super bem-vinda, tá bom? A gente fala que são conhecimentos que vão ajudar a gente também, né, a crescer e a tentar aqui melhorar. Se alguém tiver, tá bom, gente? Eu acho que a disciplina ela, supriu todas as minhas expectativas, né? Eu não conhecia a matéria, a disciplina, nem sobre o assunto, assim, já tinha ouvido falar por alto, mas enfim, deu para ver que muitas das coisas que a gente passa hoje em dia no serviço, né, apesar de eu ser novo, eu já passei por várias empresas, aquelas pessoas tentando reter o conhecimento, né, às vezes uma pessoa que tem muito conhecimento sai da empresa e dá aquele caos todo, né, e eu achei bem interessante a matéria, né, porque quando a gente entra em um ambiente assim, hoje em dia, pelo menos eu hoje em dia, a gente já dá para a gente ver que a gente pode estar trabalhando nessas coisas, né, esses assuntos. Então, para mim, estou formando agora, minha última matéria, Lucas! Parabéns! fechando com chave de ouro aí. Gostei Lucas, muito da matéria. obrigada, Lucas, obrigada mesmo. E assim, é bom ter esses feedbacks, né? Não porque é positivo, mas assim, de ver que vocês conseguem fazer relação com o dia a dia, com o ambiente de trabalho de vocês. Sim, E assim, exatamente. estou à disposição, viu? Sempre mesmo aí Depois você formando também, pode mandar e-mail, tá bom? Ok, obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Bom, então nós podemos encerrar então, pessoal. Aí só aqui reafirmando com vocês, eu vou deixar então a atividade do dia 19 às 0 horas, aberta, né, para vocês até o dia 20 às 23h59. Então, vocês têm aí nesse período para fazer ela com consulta do jeito que vocês preferirem, né? E o trabalho final também ele só vai ser postado, né? Assim, a gente não vai ter essa questão da apresentação e tudo mais. E agradecer demais, gente, sabe? A compreensão de vocês, muito mesmo. A gente tem passado um desafio muito grande. Por exemplo, né, quando eu falo com vocês assim, de olhar aqui, ficar vendo a tela do slide, não ter nenhum tipo de comunicação não verbal com vocês, sabe? De ver vocês balançando a cabeça, ou então, tipo, não tô entendendo, ou então já cansei, tá um saco. A gente não tem nenhum tipo, né, desses feedbacks. Aí a gente fala loucamente. E lá nos vídeos também peço desculpas, porque assim, falo, mas foi uma forma, né, de encontrar mesmo, assim, para não fazer com que vocês tivessem nenhum tipo de prejuízo quanto conteúdo. Então, assim, eu tive uma ânsia muito grande de tudo ter que ser passado. Não foi aprofundado, né? Óbvio, a gente não tem tempo, mas que vocês tenham a percepção que isso existe, eu posso trabalhar isso. Então, para eu ter gestão do conhecimento, não é eu ter uma prática, é eu ter realmente uma estrutura aqui que condiz com a estratégia do negócio, com o mapeamento do conhecimento crítico, com o que eu preciso fazer com esse conhecimento, criar, armazenar, distribuir. E agora eu tenho uma prática. Então, eu coloco uma prática que alcance esse objetivo. Então, assim, bem nesse foco mesmo, sabe? Que eu queria que vocês tivessem esse olhar. Tipo, o Lucas comentou, a gente viver isso. Eu chegar numa organização e ver, tipo, peraí, a coleguinha ali tem muito conhecimento. Onde que tem esse conhecimento da coleguinha? E ela não tem, né, forma, ali na organização não tem como passar esse conhecimento. É a gente, então, hoje ter um instrumento aí, uma ferramenta para aplicar mesmo e para gerar aí resultados. Então, agradecer, gente, a paciência. A gente precisa muito da disciplina, né, de vocês aí vendo material, lendo. Então, assim, né, respondendo, fazendo atividades, um monte. Então, eu super tenho, né, simpatia aí com o lado de vocês também. E agradecer mesmo, tá bom?
Acho que é isso então, gente. Vou parar aqui a gravação e podemos encerrar, né? Podemos? Ou se que não, a gente continua, gente. Vamos lá, a gente pode continuar. Vai, professor empolgado. Vocês não querem despedir, não, né? Vocês não querem despedir, então nós vamos ficar aqui. Muito obrigado, então, Alana. Por nada, Lucas. Obrigada, viu, Lucas? Tudo de bom. Nada. Tchau, falou, pessoal. Muito obrigada, viu, Alana? Tchau. Que agradeço, Vera. Tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau, Alana. Alana. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigada, Mariana. Valeu, Alana. Obrigadão. Até mais, Ademar. Obrigada.